Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje nós vamos para a primeira temporada da nova geração. E o episódio número 12, chamado The Big Goodbye. Fica por aí. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo. E já de cara vou lembrando, o episódio é de 1988. Se quiser fugir da resenha é agora, não tem essa de spoiler não. Nós vamos discutir o episódio aqui abertamente, sem alerta de spoiler. E se você não assistiu e está deixando para daqui a 20 anos, a gente respeita a sua posição. Primeira vez que a nova geração passou no Brasil foi onde? Bandeirantes? Record? Manchete? Foi na Manchete. Foi na Manchete, Manchete. né? Foi na Manchete, exatamente. Eu lembro que eu assisti a primeira temporada, mas eu assisti muito mais a primeira temporada nos vídeos da SIC, sabe? Que tinha todos eles pra gente pegar em aluguel. Só a primeira, né? Eles lançaram a primeira, tinha todos eles pra alugar. Meu pai pegava a primeira temporada sempre pra gente assistir. Essa época eu recebia as fitas diretamente dos Estados Unidos. A cada 30 dias eu recebia uma fita com os 4 episódios do mês. Era muito legal. Eu ficava louco esperando, né? E aí tinha um pessoal que se reunia pra assistir. Era muito bacana. E esse Big Goodbye, eu fiquei feliz de ter assistido, viu, Fernando? Faz tempo que eu não assisto a nova geração. E aí, quando você falou pra assistir, eu falei, puta, é chato, né? Mas a nova geração continua sendo lenta, tá? Não mudou, ela é lenta. Primeira temporada, esse episódio é hiper assistível, tá? É um episódio de holodeck. E um episódio de holodeck, talvez seja o primeiro episódio da nova geração de holodeck, né? O holodeck apareceu primeiro em Farpoint, né, em Longínqua, tudo bem, que a gente viu o Data e tal, tá lá. Mas a primeira vez que eles vão fazer um episódio focado no holodeck é aqui. Exato. Né? A gente viu o holodeck em outros episódios e tal, mas é aqui, agora é o primeiro, sim. Né? E inclusive ele chamou a atenção porque o holodeck supostamente aqui teria passado por um upgrade e eles estavam, o Picard principalmente, estava emocionado pra ver como é que ficou esse upgrade. Fica muito claro que a ideia do holodeck é extremamente inédita. Bem tá? nova. Bem nova, o Picard extremamente empolgado, que putz, eu vejo a textura, tem o cheiro, é perfeito, ele tá lá empolgadaço no meio de uma reunião de grupo, não era nem do holodeck. Sim. Ele ficou feliz com o upgrade e uma coisa ficou clara, eles estavam usando aquilo pelas primeiras vezes, tá? E não era confiável, tá? Não era confiável. E aqui o holodeck ainda não mudava sua roupa. Porque em outros futuros episódios, o holodeck vai ter a capacidade de trocar a roupa que você está vestindo, ou fazer uma roupa holográfica, né? Mas aqui, na segunda temporada, a gente só vai ver isso começar a acontecer lá pelo final da nova geração. Então dá pra entender que teve outro upgrade. Mas eu acho que você vai começar a ver o holodeck lá em Star Trek Strange New Worlds funcionando perfeitamente e mudando roupa, viu? Olha, mas isso não vai alterar em nada a linha do tempo. Nada. Por isso que a gente está fazendo esse vídeo. Porque como a gente viu um holodeck estilo nova geração no trailer de Strange Worlds, a gente decidiu trazer aqui o primeiro episódio de holodeck. Na verdade, a gente já falou do primeiro episódio de holodeck, da série que animada. é da série clássica, e o da série animada, que a gente viu o simulador, que em nenhum momento o simulador da série animada, lá do Practical Joker, a gente viu personagens interagindo, cheiros, comida. Esse aqui teria sido um super upgrade. Então não existia tudo que provavelmente vai aparecer em Strange New Worlds, tá? Então, não é confiável, óbvio que não é questão de spoiler, que eles ficam presos, não conseguem sair, e ainda protocolo de segurança não existe. Sim, vai pro saco. E o que vai rolar lá é tiro e gente machucada. Então, cara, se aquilo fosse confiável, não aconteceria um negócio desse, né? Quase morreu um personagem. Mas eu tenho certeza que antes de inventarem os cintos de segurança, muita gente saiu voando do carro, viu? Não, com certeza, com certeza. Mas vamos lá, gente. O episódio tá com uma nota 7.2 em MDB no momento dessa gravação. Bom. Tá? Ele é de 18 de janeiro de 88 e in Universe, Luiz. Nós estamos aqui em 2364. A Enterprise D é lançada em 2363 e Longínqua é no começo de 64. Então aqui a gente já tá indo pro final de 64, quer dizer, o segundo ano da missão do Picard. Estamos indo aqui.
ele começa de verdade no comecinho de 64, certo? Bem no comecinho. Ele assume a Enterprise D em 63, mas ele começa a missão em 64. Então aqui estamos no final do primeiro ano de missão. Tudo bem? Quase indo para o segundo. O diretor desse episódio Joseph Scanlan. Ele dirigiu 4 episódios ao todo aí de TNG, certo? Incluindo a morte da Tasha Yar, né? E ele foi... Eu acho interessante eles terem... que seria, tipo, teria nos próximos episódios, estamos muito perto da morte da Tasha Yar aqui, certo? Quem escreveu esse episódio foi a Tracy, né? Tracy Thorn. Tudo bem. Ela era editora de histórias da primeira temporada, então ela trabalhou em vários scripts da primeira temporada. Agora, eu não sei se vocês sabem, mas a primeira temporada, gente, tem 400 produtores. O chefe era, obviamente, o Roddenberry, Rick Berman, DC Fontana, Bob Justman. Bob Justman era produtor da primeira temporada da série clássica, Exatamente. Viu? E o Peter Larson, que... tem o Maurice Hurley, E o Maurice Hurley, todo mundo era produtor. Eu acho que é um dos motivos que a primeira temporada é tão bagunçada, porque você tem... Acho que o dedo de muita gente, né? Muita gente põe o dedo lá. Mas o Roddenberry, o chefe, inclusive eu vi uma entrevista da DC falando que era um problema por causa que falou que o Roddenberry, ela achava que ele se sentia como se fosse todos contra ele. Porque ele estava querendo provar alguma coisa. Porque não vamos esquecer que nessa época a série clássica estava fazendo muito sucesso no cinema. Tudo bem? Tinha acabado de sair o filme 4 e não foi ele que ganhou os louros, porque foi o Harvey Bennett que fez 2, 3 e 4. Então ele estava querendo provar que Star Trek era dele. Então você tem aqui um jogo de egos acontecendo. E é uma pena, tá? Porque talvez essa problemática da primeira se arrastou até o final da 7ª temporada, evitando a coisa mais óbvia, que é você ver personagens da série clássica naquela época na nova geração. Sim. Os crossovers deveriam ter sido muito mais frequentes, com quase todos, pelo menos, terem tido no mínimo uma chance a 2, entendeu? Nesse ponto, o único crossover que a gente teve foi o McCoy ter entrado. Uma maquiagem horrorosa. Até gosto da maquiagem dele de velhinho. Eu não gosto da roupa de tiozão que eles colocaram. Tem uma foto... Certo? Aliás, precisamos fazer um episódio de fotos. Vamos fazer um de fotos. Vamos fazer um de fotos. Mas tem uma foto do Dee com um uniforme tipo Monster Maroon, né? Tipo esse aqui, só que estilizado para nova geração, que eu acho muito mais legal do que esse. Mas de qualquer maneira, gente, só para colocar, a gente tem aqui no elenco, certo? O Lawrence Tierney, que faz o Cyrus Red Block. Esse é um ator famoso de filme noir. Eles chamaram um ator famoso de filme noir, tudo bem, para fazer o episódio de filme noir. O que é filme noir, Luiz? Explica. Só explicando, filme noir é aqueles filmes da década de 40, fim de 40, início de 50, 60, até final 60... de 50, 60 já estourou. Mas 50, década de 50, era um filme preto e branco, entendeu? Com uma questão mais claustrofóbica, com uma tensão no ar. Eu não sou o maior especialista em filme noir do mundo, mas eu assisti bastante. Inclusive, tá? Você sabe episódio... que Corra que a Polícia Vem Aí é uma brincadeira com o filme noir, Frank Drebin. Mas, inclusive, esse episódio é baseado num dos filmes noir famosos, que é o Falcão Maltês de 1941, do Humphrey Bogart. Então, o personagem principal, que é o Dixon Hill, que é o Picard, que ele assume a posição do Dixon Hill, porque ele é fã provavelmente do Bogart, né? Ele assume essa posição, sendo que no Falcão Maltês original, o nome era... Qual o nome do Dixon Hill? Era alguma coisa Steele, né? Style. Dixon Style. Né? E, assim, o que eu entendo, pelo que eu sei, é que eles trocaram o sobrenome, que o sobrenome do personagem do Picard seria Style, exatamente por causa de direitos autorais, que eles achavam que eles poderiam ser. O que é interessante, que pra mim isso era uma homenagem a todos os... Então, mas depende, né, de quem faz, depende de quem é o amigo de quem, aí os caras falam, então, tá copiando, vamos cobrar. O escritório do Picard que a gente vê nesse episódio, ele é uma cópia do escritório do Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Tá? É uma cópia. É interessante a gente ver que eu acho que esse episódio
que a gente tem o Picard, a gente tem a Beverly, a gente tem o Data, todo mundo entrando e colocando, eles deveriam ter mergulhado muito mais na investigação do Picard, porque no final o Picard não resolveu o problema do Na holodeck. verdade, o Picard estava lá fascinado com a ideia de estar lá brincando, ele não estava levando a história a sério, Sim, de verdade. e olha, as interações dele com a Beverly lá dentro Foi tão legal, ótimas. Foi legal. Todo aquele negócio do romance. Aquele romance ficou bem claro no ar, né? Que ele olha pra ela, os dois falam, vamos visitar o meu escritório. Aí os dois babaca lá, o Data, falam, vamos junto, pô. A secretária, né, que depois vai voltar mais 3 vezes a atriz, certo? Tudo aquilo tá ótimo. Só que eles tinham que ficar com aquela historinha do Wesley tentando abrir a porta do holodeck porque a mãe tá lá. Essa do Wesley, né? E olha, e eles estão chegando perto porque ele precisa dar um discurso numa língua com coisa pra uma... Arranca tudo isso. Joga fora. E faz um episódio de holodeck divertido. Arranca. Eu sei, é que nessa época a Enterprise tem que estar em risco todo episódio. Você não pode fazer um episódio tranquilo, tipo, né? Sabe Family, que é o episódio que veio depois de Best of Both Worlds, que é só um episódio deles, os pais do Worf vieram visitar, ele foi ver o irmão no vinhedo, um episódio que nada acontece, mas é ótimo. Então, esse podia ter sido um daqueles episódios que nada acontece, a gente só tá no Mas aí tem a insegurança da primeira temporada, de não fazer coisa errada, de tentar manter um estilo, na verdade de criar um estilo, né? Então, mas foi ousado, foi ousado. Criaram um holodeck, criaram uma história no ar, puseram o pessoal, pelo menos 4 personagens diretamente dentro do holodeck, ficaram presos, né? Temos uma Beverly bela, maravilhosa, né? Com aquelas roupas da década de 40. Mas o Patrick também com aquele terno tá ótimo. E o Data explicando que ele é um albino. Porque é interessante, as pessoas no holodeck percebem que o Data é estranho. Nos outros episódios, por exemplo, no Sherlock Holmes, ninguém percebe que o Data é, tipo, pálido. E é doido que a gente aceita que o computador de bordo faça tudo aquilo, e hoje com inteligência artificial você percebe que tudo tem uma lógica plausível. Você fala que é óbvio que é isso, porque a inteligência já tem o conteúdo pregresso para fazer a estrutura. Então hoje toda a estrutura fica explicada com um supercomputador quântico com IA. É fantástico. Mais uma curiosidade, algumas curiosidades, gente. Primeiro, todo esse elenco que você vai ver dentro do holodeck vão voltar em diversos episódios de Deep Space Nine, de Voyager, para fazer vários episódios. Eu tenho toda a lista aqui, mas eu acho que importante é vocês saberem que eles vão voltar fazendo vários personagens diferentes. E outra coisa que, você lembra quando a gente tinha os episódios do Capitão Proton, que era preto e branco? Muito legal. A ideia original aqui é que fosse preto e branco quando eles entram, porque é um filme no ar. Que fosse preto e branco, mas o Justman e o Berman falaram que o holodeck não poderia alterar as pessoas, por isso que eles estão de roupa. Porque o holodeck não conseguiria fazer aquelas alterações que você vê. Mas eventualmente conseguiu. Exato, mas uma pena. Que pode ser um upgrade. Mas é uma pena, tá? Se fosse preto e branco, cairia até bem melhor. Ficaria bonito. Olha, eu não lembro de super gostar desse episódio quando era novo. Eu não lembro de super gostar desse episódio. Talvez se eles tivessem feito um mistério de verdade, alguma coisa bem mais divertida, eu tivesse gostado, mas eu nunca gostei desse episódio. Hoje eu gosto mais. Eu gosto mais hoje também, mas na época você não tem um apego com os personagens de dentro do holodeck. E quando eles resolvem um problema e eles conseguem sair, o grande auxiliar, o amigo, o amigo historiador do que Picard, levou um tiro. levar o historiador, tá, mas o amigo do Picard lá dentro que é do o holodeck, policial. que é o policial, ele fala, e aí, cara, vocês vão embora, eu deixo de existir? E o Picard fala, eu não tenho certeza. De qualquer maneira, goodbye. Então o grande adeus é quando ele se despede do personagem do holodeck. Sim, e é interessante que o vilão, e o Félix, né? O Félix era o amigo. Bem, eles saem do holodeck e demora um pouco para eles serem desmaterializados. Verdade, em outras, a gente vai ver que o cara só de botar a mão de volta já não passa dali, né? Eles demoram, mas será que o programa deles se perdeu? Não dava para rebutar depois daquilo e tal? Porque o holodeck deu problema por causa que eles passaram por um surto de energia numa nebulosa. Na verdade, eles tiveram, se eu não me engano, esse povo insetoide, aí a nave passou um scanner, e esse scanner deu um pulso magnético e alterou o sistema.
Agora, tudo tá bem explicadinho, tá? mas eu sempre achei plausível a ideia da bala holográfica poder matar, porque se isso aqui é um É holograma uma questão de textura. e eu sinto peso e sinto coisa, se isso aqui me acertar a cara não vai doer? Pô, Aí que vem, você liga um protocolo de emergência que se for ter um contato que me machuque, faz o quê? evita. Ele perde a coesão, vamos assim dizer, certo? Mas se não perder a coesão, você tá morto. Você tá morto. Se não perder a coesão, você tá morto. É a mesma coisa. Aquela cena que a B'Elanna tá pulando de paraquedas orbital. Se alguém perder a mão daquilo lá, ela tá achatada. Falando em paraquedas orbital, cadê a cena do Kirk saltando de paraquedas orbital em Star Trek V? Meu Deus. 7. É 7? Foi o Foi 7. no 7. É uma pena. É um 7. Cadê? É uma pena que tiraram. Bem, é isso, Luiz. Não tem muito o que falar. Olha, se eles me apresentarem este holodeck aqui na federação, é mais uma prova das que a gente já colocou de que isso é um universo paralelo. Agora, em Strange Worlds, às vezes o holodeck que a gente vai ver tá com outra raça. Às vezes eles estão num planeta. Que nem o Trip não foi num holodeck de outra raça. Que inclusive eu acho que até vale a pena, já que a gente está fazendo tudo isso de holodeck, fazer o episódio do Trip no holodeck, que ele fica grávido. Legal. Acho Legal, que esse episódio vale a pena, que tem muita coisa para discutir. Vale a pena, gente? Fala aí, vocês querem o episódio que o Trip fica grávido ou não querem? É uma boa. E se você chegou até aqui, pô, dá o teu like, dá aquele hype do ladinho, dá o hype para nós no vídeo, dá a tua opinião, você curtiu o nosso comentário, não curtiu, o que você sentiu desse episódio quando assistiu, você ainda lembra desse episódio, vai reassistir. É um episódio lento. A temporada é difícil. É um episódio lento, tá? Mas não quer dizer que ele é extremamente ruim. Da nota 7 que tá aqui alta, tá? Tá alta. Tá alta. Eu daria um 5,5, 6, mas é assistível, super assistível. Olha, o que eu vou falar muita gente fala pra pular a primeira temporada da nova geração. O que eu digo é, o que você quer? Você quer entender a história e correr logo porque você quer ver o Picard virando Borg? Ok, pula. Você quer verdadeiramente mergulhar em Star Trek? A primeira temporada é que vai te mostrar quem são os personagens da geração, o que eles estão fazendo, as ligações emocionais que você tem quando, por exemplo, o julgamento do Data ou o Picard sendo borguerizado, só vem porque a gente passou pela primeira temporada. Então, se você realmente está querendo ir mergulhar nessa franquia, você não pode pular nada. Exato, tem que enfrentar o bom e o ruim. Tem que assistir o bom e o mal. Exatamente. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, galera. Cairo. Mr. Cairo. E aí eles falam, eles tiraram partes inteiras do filme, diálogos inteiros. Assim. O Humphrey era o galã da época da década de 40. É, desse tamanho. Ele era pequeno, fumava que nem um cachorro. Se isso é possível, o cara era menor. Puta, sério que ele era pequeno? Eu não sabia, não tinha essa impressão. Pô, tem 1,70. Então vai, valendo? 70 é com salto, né? Eu tenho 1,70. Tá gravando? O salto vai ficar um pouquinho maior. Já tá gravando aqui.